Comando 76 está no ar a partir de agora. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. No Check-up no rádio desta quinta-feira, vamos falar sobre um tema essencial para a saúde da pele, a importância do acompanhamento dermatológico anual. Muitas pessoas só procuram o dermatologista quando percebem algo errado, mas a consulta regular pode identificar precocemente problemas sérios, como, por exemplo, o câncer de pele. Para esclarecer essa questão, nós vamos conversar agora com a doutora Alana Vanderlei, médica dermatologista especializada na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças de pele, cabelos e unhas. Ela fez residência médica na Universidade Federal da Paraíba, no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, e também realiza procedimentos cirúrgicos e estéticos faciais. Além da atuação clínica, a doutora Alana Vanderlei é autora do livro Psoríase Além da Pele, O que eu preciso saber, o manual que auxilia pacientes a compreenderem melhor essa condição. A partir do dia 7 de abril, ela estará atendendo na Clínica São José, aqui no município de Caicó. Doutora Alana, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Prazer imenso tê-la conosco. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Para mim é uma alegria estar aqui hoje podendo falar um pouco de dermatologia e uma alegria também poder estar começando os atendimentos aqui nessa cidade de Caicó, que para mim é muito querida. Por que é tão importante realizar um acompanhamento dermatológico com regularidade? Bem, Marcos, a pele é o maior órgão do corpo humano. E, com isso, existem inúmeras doenças, são mais de 3.000 doenças relatadas, de doenças de pele. Então, é importante que o dermatologista tenha essa atuação para avaliar regularmente seus sinais, o que você está apresentando na sua pele, porque muitas vezes não são detectadas câncer de pele, principalmente. Então, o dermatologista ele tem esse papel essencial para avaliar os seus sinais, a sua pele, para que assim a detecção seja precoce e o tratamento seja melhor sucedido. Agora, muitas pessoas só procuram dermatologista quando percebem algo diferente na pele, né? Quais sinais de alerta não podem ser ignorados, por exemplo? Então, o que não pode ser ignorado? Coceira pelo corpo, lesões avermelhadas, escamativas, alguns sinais que estejam crescendo de forma diferente, com uma cor diferente. Lesões que muitas vezes a gente acha que é só uma espinha no rosto, mas que não cicatriza, então ela apresenta alguma ulceração, algum sangramento, um sinal que está mais diferente. Então, isso aí é essencial para que o dermatologista veja e faça o acompanhamento. O câncer de pele, ele, claro, é o mais comum no nosso Brasil, né? Quais são os principais fatores de risco? O principal fator de risco para o câncer de pele, acho que para todo tipo de câncer, principalmente é a idade. Então, com o avançar da idade, vai aumentando esse risco de desenvolver o câncer de pele. Mas também o que aumenta essa incidência, principalmente na nossa região, que é muito quente, né, a incidência da radiação solar. Então, a gente vê que muita gente não usa protetor solar, né? Então, principalmente agora aqui na nossa região. Então, isso é um dos fatores que mais contribuem para a prevalência de câncer de pele. E numa consulta, digamos assim, regular com a dermatologista, é possível identificar o câncer de pele? Com certeza. Existem vários tipos de câncer de pele, né, Marco? Existem alguns que são como sinais, mas existem outros como aquelas pintas, né, amarronzadas que dão pelo corpo. Então, existem vários tipos de câncer. Existe um mais simples, que não dá metástase para outros órgãos, né? Que é como espalhar o câncer para os outros órgãos. Mas existe um tipo de câncer que se chama melanoma, que pode se espalhar para outros locais do corpo e assim ocasionar maiores problemas na saúde. Como é que a gente pode diferenciar uma pinta inofensiva de uma lesão suspeita? Então, existe uma regrinha que se chama ABCDE, que a gente gosta muito de falar, né, desse ABCDE. O primeiro A se fala sobre assimetria. Então, aquela lesão que ela não é redondinha, não é bonitinha, ela quer aquela lesão mais irregular, com as bordas mais irregulares. O C é a cor. Então, quanto mais cores na lesão, mais a chance também
de ser uma lesão maligna. Por exemplo, se a lesão ela não é só amarronzada, se ela tem focos de lesão mais preta num lugar, uma lesão mais azulada no outro lugar. Então, isso também é outro fator de risco. Você descobrindo o câncer de pele com antecedência, precocemente, é mais fácil curar? Com certeza. Então, assim, o carcinoma basocelular, que é o câncer mais frequente, ele tem um acometimento mais local. Então, quanto mais precoce você detecta e realiza a cirurgia para o tratamento, menos inestético vai ficar, né, a cirurgia e maior a chance de cura. Agora, o melanoma já tem essa questão da metástase, né? Então, se ele apresentar metástase para outros órgãos, então vai ter que ser feito um tratamento mais sistêmico, com quimio e radioterapia. Vivemos uma região muito quente, né? Acho que Patos também deve ser na mesma proporção aqui de Caicó, né? Além do uso do protetor solar, por exemplo, quais outras medidas podem ajudar na prevenção do câncer de pele? Então, Marcos, existe o que a gente pode fazer, né? Evitar se expor ao sol nos horários que tem mais incidência. Então, de 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Então, evitar essa exposição solar, principalmente nesses horários. E também usar medidas físicas, como blusas com proteção UV, de manga longa, chapéu, boné, o que você puder fazer para evitar essa exposição, né? Porque a gente sabe que nem sempre a gente consegue evitar sair nesses horários, mas pelo menos que esteja protegido. O protetor solar a gente deve usar todos os dias? Todos os dias, inclusive deve ser reaplicado. Então, o ideal é que você use o protetor solar pela manhã e reaplique após o almoço. Tá certo? Sempre eu digo isso para os meus pacientes. Existem algumas dicas na hora de você comprar, por exemplo, protetor solar? Então, Marcos, para aquelas pessoas que têm a pele oleosa do rosto, ela vai ser menos intolerante àqueles protetores de uso geral. Então, o dermatologista ele pode orientar melhor qual seria uma marca, um tipo ideal para aquela pele mais oleosa. Mas se você tem a pele seca, a gente às vezes consegue usar o mesmo protetor que usa no corpo, usa no rosto também. Com relação à técnica do autoexame da pele, como é que a gente pode realizar em casa, por exemplo? Em casa, você pode fazer com que pode se despir, né? E avaliar, pelo menos mensalmente, a cada 2 meses, se você teve alguma lesão nova, algum sinal novo. E sempre que tiver alguma dúvida, consultar o dermatologista. Mas claro que nada substitui a consulta com o dermatologista, né? Exatamente. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. O ouvinte manda para cá uma fotografia, diz que desde a semana passada, né, que ela está assim, né? Hoje está pior. Ela tem diabetes e tem 80 anos de idade, né? O que pode ser nesse caso? Olha, Marcos, eu estou vendo aqui uma pele bem eritematosa, né? Avermelhada, com bastante escoriação. Então, provavelmente, ela está tendo bastante prurido, que é a famosa coceira, né? Então, aqui, nesse caso, eu preciso avaliá-la pessoalmente para poder questionar sobre alguns remédios que ela pode estar tomando, né? A diabetes é uma doença sistêmica que dá muito acometimento também na pele, alguns acometimentos específicos da diabetes que pode dar na pele, mas também pode ser uma reação medicamentosa, alguma alergia. Então, eu realmente preciso ver a paciente para a gente poder questionar sobre os sintomas, se tem coceira, se tem algum outro acometimento para poder ajudá-la. Pela sua experiência, quais são os principais mitos sobre o câncer de pele que precisam ser desmistificados? Eu acho que muita gente acha que é uma besteira, né? Não, isso aqui eu vou cuidar depois, né? Eu já vi muitos trabalhadores rurais, por exemplo, que arrancaram com a própria mão. Viu aquele sinal que estava crescendo e crescendo de forma importante e incomodando, ele foi lá e arrancou com a própria mão e começou a sangrar bastante, né? Então, eu já vi casos assim extremos. Eu acho que o pessoal menospreza muito a questão da pele. Então, eu acho que é importante ver que realmente existe um tratamento adequado para aquilo e nunca menosprezar os sinais que a sua pele está demonstrando. Pergunta aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte conta que o filhinho dela tem 3 anos e já há mais de 30 dias que está com uma feridinha na perna, né? E ele coça bastante. Ele passa remédio, mas continua coçando e não tem ainda uma melhora. É preocupante nesse caso? A gente precisa avaliar realmente, porque nessa faixa etária da pediatria, né, criança, é muito comum ter a dermatite atópica.
né? Mas nem sempre é uma dermatite atópica, que é uma doença inflamatória sistêmica. Pode ser uma alergia mais pontual. Então, me parece que esse caso é mais pontual. Precisa ser avaliado para a gente poder realizar um diagnóstico e tratamento preciso. Doutora Alana lançou aí o livro Psoríase Além da Pele, o que eu preciso saber. Como é que foi essa obra? Então, foi muito interessante, porque lá onde eu fiz residência médica, é o Centro de Referência e Pesquisa e Apoio Diagnóstico de Psoríase no estado da Paraíba. Então, a gente coletou dados de 9 anos de projeto de extensão também, que existe lá, e questionou o que é que os pacientes têm mais dúvidas sobre essa doença, né? A psoríase, para quem não conhece, é uma doença inflamatória crônica da pele, que tem muita influência genética. E é como se fosse uma desregulação do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Então, a gente coletou esses dados do quais seriam as dúvidas mais prevalentes, mais frequentes dos pacientes sobre a doença, e a gente escreveu esse livro como se fosse um manual mesmo para os pacientes que tirando essas dúvidas, né? Então, tem a parte da psoríase, da pele, os cuidados com a pele. Temos os cuidados com obesidade, síndrome metabólica. Tivemos a ajuda de vários especialistas, então, artrite também, que é muito comum. Então, a gente teve contato com reumatologistas, com endocrinologistas, com o pessoal da terapia ocupacional também, né? Porque muitas vezes a psoríase ela causa deformidades nas mãos, nos pés. E aí o pessoal precisa desse apoio para se fazer um novo treinamento de como seria a sua vida com essa condição. Então, eu indico assim para o pessoal que quer conhecer mais, que tem essa doença, que às vezes é muito subdiagnosticada, né? O pessoal às vezes não sabe que tem, mas pode ser que tenha. Que ela se manifesta geralmente como uma lesão avermelhada, escamativa, com as escamas grossas e secas na pele. Muitas vezes é só em alguns locais, mas tem algumas pessoas que dão no corpo todo, no couro cabeludo, nas unhas, que às vezes a gente confunde com fungo nas unhas. Mas é muito importante a gente ter essa avaliação, esse diagnóstico. E esse livro foi uma forma que a gente achou para orientar os pacientes. Como é que as pessoas podem ter acesso ao livro? Então, o livro está disponível no e-book, em forma de e-book, né, na Amazon. Mas eu tenho alguns exemplares também, já mandei imprimir alguns novos, para que, se alguém preferir de forma física. Que bom. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, Marco e Tante. Bom dia a dermatologista que está aí. Eu fico em dúvida sobre os dermatologistas mandam a pessoa sair com protetor solar. Deixa eu só, como ela não estava aqui ouvindo aqui a pergunta, só trazer aqui de volta aqui agora sim. Os dermatologistas mandam a pessoa sair com protetor solar. Outros médicos mandam a pessoa se expor 15 minutos no sol, porque para adquirir, quem tem a vitamina D baixa, diz que tem que adquirir com o sol. E aí, fica confuso. E aí, vamos responder aqui a nossa amiga Dourinha. E aí? Então, isso aí é um dilema mesmo na medicina, né? Os endocrinologistas geralmente vão indicar essa exposição ao meio-dia. Já nós, dermatologistas, abominamos isso, né? Então, assim, brincadeiras à parte, quando a pessoa tem realmente a deficiência de vitamina D, não é só a exposição solar que vai fazer a vitamina D subir. Então, vai necessitar a reposição através das cápsulas de vitamina D. Então, assim, tenho que pesar na balança o que é que está mais complicado. É a questão da pele? Então, a gente vai evitar a exposição e vai fazer a reposição. Mas se sua pele tolera um pouco de exposição solar, a gente tolera 15 minutinhos e aí a gente entra nessa conformidade. A nossa ouvinte Thaís pergunta o seguinte, dá para falar sobre doenças da pele causadas por problemas emocionais? Então, isso é muito interessante, Marcos, porque quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, se formando, a pele ela tem a mesma origem do sistema nervoso central. Então, quando a gente tem alguma desregulação no sistema nervoso central, que é a área das emoções, então a gente vai ter desregulação de neuroreceptores, que são responsáveis por manter aquele equilíbrio emocional. Então, quando a gente tem isso desregulado, a pele também vai sofrer. Então, é o que a gente chama de psicodermatoses, que são doenças da pele que vão aparecer quando se tem transtorno de ansiedade, transtorno de depressão,
e outros problemas, como doença de Parkinson também. Então, essas doenças do sistema nervoso central, elas atingem a pele diretamente na forma dessas doenças também. O estresse provoca caspa, por exemplo? Sim, a dermatite seborreica é uma dessas psicodermatoses. Então, quando você está mais estressado, a dermatite seborreica e a psoríase também vão aflorar. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutora. Olha, doutora, eu gostaria de saber por que é que eu tenho tanto problema de frieira entre os dedos. Se eu ficar muito com os pés molhados, principalmente nesse período chuvoso, e até fora do período chuvoso. Se eu fizer um serviço que eu molho muito meus pés, aí sai a frieira entre os dedos, coça. Sempre isso me aparece, que minha mãe era desse jeito. Eu gostaria de saber como evitar isso. E aí, doutora Lana? Então, esse é um problema muito comum também, né? Que a gente chama de intertrigo. O fungo, ele gosta muito de ambiente úmido. Então, os pés, principalmente de idosos, pacientes diabéticos, quando a gente tem um suor excessivo, também vai acumular aquela umidade e o fungo ele vai aparecer. É um tratamento muitas vezes difícil, porque nem sempre a gente tem aquele tempo, né, de ter o cuidado com os pés, de estar sempre secando, deixando o pé bem sequinho. Mas é uma das formas que a gente tem de tratar. O principal fator é deixar aquele pé seco. Eu geralmente indico para os pacientes colocar, quando tomar banho, o pé na frente do ventilador para secar bem direitinho. E aí usar o tratamento que a gente prescrever direitinho. É uma das formas, mas muitas vezes ele se torna recidivante por conta dessa dificuldade de deixar o pé sempre seco. Tenho muita perda de cabelos. O que é que pode ser? Então, a queda de cabelo é muito comum, né, na população, principalmente feminina. Mas é importante a gente salientar que existem inúmeros fatores que podem ocasionar essa queda. Por exemplo, se eu tive alguma infecção de garganta, respiratória qualquer, uma infecção gastrointestinal, se eu tive gestante e tive um parto, se eu estou com a deficiência de alguma vitamina, de ferro, com anemia, com algum desses problemas, então o cabelo ele vai sentir isso daí, essa deficiência, e vai começar a cair. Geralmente 3 meses depois do acontecido. Também um fator emocional, um estresse emocional muito intenso, o cabelo ele vai cair após 3 meses e geralmente dura de 3 a 6 meses. Mas sempre a gente está tendo algum fator que faz com que essa queda ela se prolifere, ela se mantenha. Então, muitas vezes tem gente que diz, meu cabelo sempre caiu. Então, é porque está tendo fatores de repetição ao longo do tempo que vai sendo algum motivo para o seu cabelo estar caindo. Tem mais pergunta aqui dos nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia. Nas minhas costas está saindo uns carocinhos parecido com brotoeja, só que ele coça muito e pinica. O que a senhora acha que é? E aí, doutora Lana? A brotoeja é a famosa miliária, né? Que é quando as glândulas do suor elas ficam entupidas. É interessante a gente notar que nas costas, principalmente em mulheres, muito disso é causado pela questão do suor, mas principalmente também por conta da presença do condicionador. Muitas mulheres gostam de deixar condicionador quando toma banho, então aquele condicionador no cabelo vai entrar em contato com essas glândulas e vai formar como se fosse uma brotoeja, mas pode ser também um quadro que tenha acne, né, e a famosa espinha. Então é bom a gente avaliar para poder diferenciar e agir na causa. Outra pergunta aqui, queria saber da médica, já que a pele é um órgão do corpo humano, tatuagem é tóxico ao organismo humano? Olha, não vou dizer que é tóxico. Muita gente não tolera por conta de alergia ao pigmento, né, da tatuagem. Mas não é algo que assim, é proibido, né? A gente orienta. Se a pessoa for uma pessoa que já tem uma tendência a ter problemas de pele, como psoríase, vitiligo também, pode ser que aquela tatuagem ela exacerbe o problema. Então, a pessoa pode desenvolver uma placa de vitiligo, aquela esbranquiçada, na tatuagem. Pode desenvolver uma psoríase na tatuagem. Então, é importante ver se a pessoa não tem nenhuma doença de pele
mas infelizmente algumas das vezes ela só vai aparecer mesmo quando fizer a tatuagem. E no início aqui da sua entrevista, você falou que nós temos mais de 3 mil doenças de pele, Isso, é? mais de 3 mil conhecidas, né? E a Porque gente- existem outras que não. Porém, a gente só fala de poucas, né? Psoríase, dermatite, né? São as mais comuns. Câncer de pele. Isso, Por isso a importância de sempre procurar realmente o dermatologista, né? exatamente, porque aí a gente vai precisar, muitas vezes, o diagnóstico a gente só vai conseguir através de biópsia, né? Que é um exame que a gente tira um fragmento daquela lesão de pele, vai para análise, e aí a partir disso a gente vai poder ter um diagnóstico correto para a gente poder tratar. Doutora Ana Vanderlei, quando é que você começa a atender aqui em Caicó? Eu começo a atender aqui em Caicó no dia 7 de abril, próxima semana. E aí pretendo ficar vindo às segundas, quartas e sextas-feiras. Na Clínica São José. Isso, exatamente. Telefone de contato para quem quiser já marcar aí a sua consulta, né? O seu agendamento é 849-9425-0803, aqui em Caicó. E em Patos, na Paraíba, quando é que você atende? Em Patos eu atendo às terças e quintas, na clínica Ultra Clean, na Bossuet Vanderlei. Mas aqui em Caicó vai ser na segunda, Quartas e sextas. quartas. E seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama Muito 95. obrigada. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, é isso mesmo. Assim, acho que a gente conseguiu abranger bastante informação, né, sobre a dermatologia e podem contar comigo para ajudar vocês no que vocês precisarem para o bem-estar da pele de vocês, tá bom? 7h28.